Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira que antecede a partida de amanhã entre Bahia e Vasco aqui em Salvador, na Arena Fonte Nova. E a gente vai estar, obviamente, fazendo toda a cobertura em loco para trazer para vocês todas as informações a respeito desse grande jogo e jogo difícil que o Vasco vai enfrentar aqui na Bahia. Ó, já temos arbitragem definida, também temos contratações, o mercado se agita no Vasco, a gente vai falar nesse vídeo muito sobre todos esses assuntos. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha ali embaixo para dar aquela moral, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, toca a vinheta e vamos embora pro vídeo. Mercado agitado no Vasco e o Gigante da Colina já começa a se movimentar para reforçar a equipe para o segundo semestre do Campeonato Brasileiro. E olha só, vários acertos já estão sendo confirmados, óbvio que não anunciados oficialmente por conta da abertura da janela no dia 10 de julho, mas a movimentação no mercado do Vasco começa a se intensificar. Muito por conta da performance desses primeiros jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco está fora da zona do rebaixamento com 10 pontos na 15ª colocação, mas o incômodo, de não ter uma equipe qualificada vem agitando os bastidores do Cruz Maltino, que já se movimenta no mercado com o presidente Pedrinho. O Gigante da Colina já se acertou verbalmente com Emerson Rodrigues, atacante do Milionários, que pertence ao Inter Miami, e está a passos para assinar com o Vasco, 23 anos de idade, ponta direita, mas também joga na ponta esquerda, jogador com muita velocidade, muito jovem e com características que o Vasco não tem nesse atual elenco. Então o Gigante da Colina já teria acertado a contratação, não anunciado oficialmente, porque ainda não pode fazer isso por conta da janela de transferências, mas já estaria certo com um atacante colombiano. Outros jogadores também que estariam certos com o Vasco é o atacante Alex Teixeira e o volante Souza, ambos que são indicação de Felipe Coutinho para retornar ao Vasco junto com o Pequeno Príncipe, que se aproxima de um acerto. A situação envolvendo o Aston Villa e toda a questão envolvendo o Vasco já estão resolvidas, apenas o tempo de contrato aí está sendo decidido para o anúncio de Felipe Coutinho para o Gigante da Colina. E muita gente fala de Felipe Coutinho, em contrapartida fala de Dimitri Payet. Não, Dimitri Payet tem contrato com o Vasco e parece que o Felipe Coutinho quer que o Payet fique no elenco, E o elenco Cruz Maltino, obviamente, quer a permanência do francês. Muito se fala também que nos bastidores a diretoria do Vasco vê que não tem condição de ter mais uma perda técnica dentro desse elenco. Então o Dimitri Payet deve permanecer, até porque tem contrato até o meio do ano que vem com o Vasco. Então, a situação no mercado se agita, a situação do Felipe Coutinho se aproxima a qualquer momento. Podemos ter mais novidades a respeito do Pequeno Príncipe e a gente vai estar trazendo, obviamente, para vocês aqui em primeira mão. E olha, para a gente continuar falando sobre reforços, existe uma movimentação pelo volante Alan. Ele mesmo, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, cria da Colina, muito amigo de Souza, de Felipe Coutinho, de Alex Teixeira, muito amigo do maestro Felipe, hoje diretor técnico do Vasco, mas já assinou um pré-contrato com o Botafogo e aparentemente parece que está arrependido por ter feito isso. Nas redes sociais, o Alan não segue nada do Botafogo, não tem nenhum indício do Botafogo nas redes sociais do Alan, ao contrário do Vasco. O jogador segue inúmeras páginas, o perfil oficial e muitas outras situações que linkam o jogador ao Cruz Maltino. Então a gente começa a observar também uma movimentação da torcida do Vasco para ver essa questão da multa desse pré-contrato. Os valores se aproximam de 17 milhões de reais e a torcida do Vasco já está fazendo movimentos para pagar essa multa e trazer o Alan de volta também para a Colina Histórica. Alan que jogou no Vasco e foi campeão da Copa do Brasil. Existe essa possibilidade? Sim, parece que o jogador balançou com esse interesse do Vasco. O Vasco observa de longe a situação do jogador e a situação envolvendo o pré-contrato com o Botafogo pode ser o empecilho, mas pode ser que aconteça uma reviravolta a qualquer momento e a gente está observando de perto toda essa movimentação. Bom, o Vasco treinou hoje nessa manhã, vai embarcar para Salvador na tarde dessa terça-feira,
onde enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova. Já temos a arbitragem definida para esse jogo, é o João Vitor Gobi de São Paulo, será o responsável pelo apito para essa partida entre Bahia e Vasco. Bahia, o duelo de SAFs, né? A SAF do Bahia gerida aí pelo Grupo City e a do Vasco gerida pelo Clube Associativo, que é o sócio minoritário, e antes dessa liminar era gerido pela 777 Partners, que enfrenta problemas diante de cenários hostis no mundo inteiro. E a gente vai acompanhar essa partida em loco de muito perto e vocês vão ter o privilégio de ter imagens exclusivas aqui de Salvador, imagens exclusivas do gramado da Arena Fonte Nova, tudo antecipado para vocês. Então não se esqueça de nos acompanhar aqui seguindo a gente em todas as redes sociais. Bom, o Vasco, comandado pelo técnico Rafael Paiva, deve vir a campo com a mesma equipe que enfrentou o São Paulo, se portou muito bem e deve estar também se comportando aqui da mesma estrutura tática e também aplicando, né, aquela disposição que foi aplicada naquele jogo contra o São Paulo. Uma virada de 4-1, né, dentro de São Januário. O cenário aqui é muito diferente. O Bahia vem de uma grande fase, também venceu por 4-1 o Cruzeiro aqui na mesma Arena Fonte Nova e agora enfrenta o Vasco com a moral um pouco mais acima do que estava antes. Um jogo muito complicado para o Vasco. O torcedor do Bahia muito confiante numa goleada, né? Todo mundo que eu pergunto aqui em Salvador a respeito do Bahia, todo mundo já está contando com uma goleada e a gente vai ver como que o Rafael Paiva vai reestruturar essa equipe para esse possível jogo em que o Vasco possa sair pontuando, né? Porque é um jogo difícil, a gente sabe muito bem disso. E o Vasco procura também um treinador. Com a demissão do Fernando Diniz, o Vasco fez uma sondagem, né, pelo técnico e a situação esquenta nos bastidores para a procura de um novo comandante. A opção do Ramon Dias, a opção do Fernando Diniz e até mesmo a efetivação do Rafael Paiva agita os bastidores do Vasco. E eu queria, obviamente, saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Qual é o treinador ideal para o Vasco nesse momento? Galera, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações direto de Salvador. Chovendo, tá? Aqui em Salvador tá chovendo. Infelizmente, tá? Vou ver se dá para vocês pegarem aqui, ó. Chuva aqui em Salvador, ó. Clima fechado, chovendo aqui em Salvador. Mas a gente vai dar aí nossos pulos para acompanhar o Gigante da Colina chegando aqui na Bahia. Forte abraço, saudações vascaínas. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador.